Olá, estamos de volta com o nosso programa Mediunidade Hoje. E dando destaque, dando ênfase a esta pequena coletânea, mas muito importante, que fizemos do pensamento de Chico Xavier neste livro, Mediunidade ou Só Mediunidade. Chico Xavier, Só Mediunidade, pela editora LEP, não é? Olha aqui, por exemplo, olha que frase, aqui neste parágrafo que intitulamos Trabalhar Ainda Mais. Se eu me considero uma pessoa muitíssimo imperfeita, é o caso de trabalhar ainda mais nos livros. Ora, existem pessoas que dizem assim, eu sou imperfeita para servir, eu sou cheio de imperfeições, eu tenho muitos defeitos. Chico diz assim, olha, se eu me considero uma pessoa muitíssimo imperfeita, é o caso de trabalhar ainda mais nos livros. Porque somente através do trabalho é que o médium se aperfeiçoa. Interessante que temos muitos companheiros, né, que detectando imperfeições nos médiuns, e nunca neles mesmos, né? Mas detectam imperfeições nos médiuns e acham que os médiuns deveriam parar de trabalhar. Olha, se é o caso de um médium obsedado ou obsidiado, é o caso dele trabalhar mais para ele se equilibrar, não é? Para que os espíritos que o atormentam também possam ser doutrinados, possam ser evangelizados, não é? Agora, às vezes, muitas pessoas saem distribuindo críticas indiscriminadamente, como se desejassem que os companheiros que estão se esforçando cruzassem os braços e deixassem as trevas tomarem conta dele ou deles, né? Em definitivo. Por exemplo, falando sobre desobsessão, reunião de desobsessão, não é? Muitos frequentam reuniões mediúnicas de desobsessão. Chico certa vez disse o seguinte, há 40 e tantos anos eu frequento uma reunião de desobsessão uma vez por semana, em que os espíritos dos mais infelizes se comunicam por meu intermédio. Eu tenho essa alegria que me honra muito. Então eu sou um médium como qualquer um outro. Interessante essa colocação de Chico, porque muita gente acha que ele ficava só na psicografia, né? Trabalhando com os instrutores, com os mentores espirituais, com Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, e vai por aí afora. Desconhece que durante 50 anos ou mais de 50 anos, não é? Enquanto as suas forças físicas lhe permitiram, Chico participava da reunião de desobsessão uma vez por semana. E nessa reunião ele servia de médium para os espíritos sofredores. Aliás, nós temos livros que foram publicados há muitos anos atrás que documentam esse seu trabalho na reunião de desobsessão. Principalmente o livro Instruções Psicofônicas. Temos lá comunicações de espíritos sofredores, não é? Agora, às vezes, os médiuns, principalmente na atualidade, os médiuns não estão querendo ser mais médiuns para os espíritos necessitados. Os médiuns estão querendo ser médiuns apenas para os espíritos mentores, ou que consideram mentores, ou que consideram espíritos esclarecidos. Poucos são aqueles que estão se dedicando, na atualidade, às chamadas reuniões de desobsessão ou de enfermagem espiritual, concedendo passividade aos espíritos comuns, aqueles espíritos desorientados, não lúcidos, espíritos que não têm consciência de sua própria desencarnação, ou que desencarnaram, mas se encontram ainda apegados a determinadas situações da vida física, não é? Preocupados com a situação dos familiares, enfim, preocupados com diversas situações. O Chico frequentava essas
reuniões, uma vez por semana. Vejamos aqui o que ele nos diz adiante. Vamos abrir isso aqui ao acaso. Olha aqui. Certa vez nós procuramos ouvi-lo quando ele fez 60 anos de mediunidade. Isso foi em 1987. Ele começou em 27, 60 anos, e em 1987 nós fizemos com ele uma entrevista. E ele disse assim: entretanto, pode crer que, do ponto de vista espiritual, a minha alegria com a mediunidade não sofreu qualquer alteração. Quer dizer, após 60 anos de mediunidade, ele continuava se sentindo alegre na condição de médium. O corpo terá motivos para não se mostrar tão apto como antigamente para as minhas atividades normais. No entanto, quanto mais se me desgasta o veículo físico, mais vivo é o meu entusiasmo com as tarefas que me foram confiadas. Não é? Então, ele falando do seu entusiasmo com a mediunidade. Interessante, o médium precisa ter entusiasmo com a tarefa mediúnica. Entusiasmo no exercício de sua faculdade mediúnica, seja ela qual for. Ele necessita ter essa alegria, cumprir o dever com alegria, procurar servir com alegria, com entusiasmo, com idealismo, não esperando, digamos assim, aplauso, reconhecimento, gratidão, não procurando exaltação ao trabalho que ele está cumprindo, que ele está executando. O médium tem que procurar esquecer isso tudo e simplesmente cumprir com o dever. Agora, o médium também precisa de entender que ele nunca vai agradar todo mundo. Ele nunca vai agradar a gregos e troianos, dentro da doutrina e fora da doutrina, não é? Os obstáculos estão dentro e fora. Às vezes, dentro, os obstáculos são muito maiores do que fora. Porque aqueles que estão fora, eles são naturalmente nossos adversários. Mas nós não poderíamos esperar nunca, não é, que aqueles que estão dentro também fossem nossos inimigos, nossos adversários. Vamos voltar em seguida.